Saudações, galera de YouTube, sejam todos muito bem-vindos ao Desvendando a Ciência. Hoje seguimos com a resolução de mais esta questão de mecânica, não é? Que diz: uma pequena esfera de massa m, inicialmente A, desliza sobre uma superfície circular ADB sem atrito conforme se ilustra na figura. Portanto, pede-nos para determinar, aí na linha A velocidade com que a esfera atinge o ponto C. Muito bem, eu recebi esta questão, não bolei nenhum itinerário aqui, não é? Mas a ideia é mais ou menos resolver isto a sangue frio. Vamos resolver juntos, não é? Até chegar à solução final sem nenhum guia aqui. Estamos juntos? Então vamos a isso. A linha A pede-nos então para determinar a velocidade com que esta esfera aqui, não é, atinge este ponto C. Estamos juntos? Então, o que a gente vai fazer primeiro será de analisar, não é, este movimento do ponto de vista, o movimento desta esfera, sob o ponto de vista das suas energias. Falo da energia cinética e energia potencial, que vão assim então constituir a energia mecânica. Estamos juntos? Vamos definir aqui a linha de referência, mais ou menos passando por este ponto, não é? Por este ponto aqui, teremos a linha de referência, em que havemos de estudar aí então as energias. Conseguimos perceber que nós temos dois pontos aqui principais, que é o ponto A e o ponto C, não é? E o que eu sei sobre estes pontos é que o meu ponto A, não é, cita mais ou menos a R metros da minha linha de referência, ou seja, a distância do ponto A à minha linha de referência vale o próprio raio. Concorda comigo? Exato. Se formos analisar o ponto C, não é, em relação à linha de referência, ele apresenta uma certa altura H. Estamos juntos? Então, o que nós vamos definir entre estes dois pontos? Vamos dizer o seguinte, que no ponto A, quais são as energias que nós temos ali? Exatamente no ponto A, nós temos a energia potencial gravitacional. Ela existe. Mas se formos a perceber, a energia cinética, ela não existe, pois ali começa com, o movimento começa exatamente ali no ponto A. Então vamos dizer que a energia cinética, portanto, ali vale zero, não é? Vamos fazer a mesma análise para o ponto C. Nós percebemos que no ponto C, não é, a energia, tanto potencial gravitacional ali no ponto C, deixa-me chamar este de ponto A, este ponto C, ela vai existir. Estamos juntos? E a energia, tanto cinética, também vai existir, pois o corpo parte de A, de certeza que ele vai atingir o ponto B, mas nós não queremos o ponto B, mas queremos sim no ponto C, com que velocidade o corpo passa ou atinge aquele ponto. Estamos juntos? Então nós temos esta energia cinética ali no ponto C. Estamos juntos? Então, sabido isto, nós percebemos que podemos então definir ali as energias cinéticas entre o ponto A e o ponto C. Vamos dizer que a energia, tanto mecânica no ponto A, deve ser igual à energia mecânica no ponto B, segundo a lei da conservação da energia. Estamos juntos? Então vamos dizer que apenas a energia potencial gravitacional em A, não é, mais zero, que é a energia cinética, isto deve ser igual à energia mecânica em B. A energia mecânica em B, de certeza que nós encontramos ali as duas formas de energia, que é a energia potencial gravitacional e a energia cinética. Portanto, estas vão compor a nossa energia mecânica. Então, estamos a dizer, temos ali a energia potencial gravitacional em C e também teremos a energia cinética em C. Estamos juntos? Então, vamos tentar reescrever isto tudo, não é? Esta relação em função das respectivas grandezas. Se nós formos a perceber, ali no ponto A, não é, a nossa altura vale exatamente o raio. Então vamos definir aqui a nossa energia potencial como sendo o produto da massa, a aceleração de gravidade vezes o raio. Estamos juntos? Isto tudo como sendo igual à energia potencial gravitacional em C. Teremos ali então a massa, estamos juntos, vezes a aceleração de gravidade vezes a nossa altura. Exatamente. Aqui percebemos que neste ponto C, não é, ele possui uma certa altura em relação à linha de referência, que é esta altura H. Estamos juntos? Então vamos escrever assim: H mais a energia cinética, que é dada como sendo o produto da massa vezes a velocidade em C ao quadrado, tudo isto vai ter que dividir por 2. Estamos juntos? Muito bem. Chegado a este ponto, podemos ver que a relação está muito bem definida, mas existe algo que não está muito bem explícito no nosso problema, que é o fator altura. Estamos juntos? Então, nós queremos o valor desta altura quando exatamente esta bola tenha percorrido, portanto, ali em relação ao ponto O, um ângulo alfa. Eu vou transladar esta situação aqui para o outro lado, para mais ou menos percebermos muito bem o que se trata, não é? Temos algo mais ou menos assim, vou escrever assim muito bem grande para que possamos entender bem esta situação. Então, nós temos aqui mais ou menos o ponto O, não é? Percebemos que a esfera encontra-se mais ou menos neste ponto, então nós tínhamos aqui um certo ângulo descrito que valia então alfa. Estamos juntos? Então, o que nós percebemos é que teremos que
tentar compreender o que acontece aplicando os conhecimentos da geometria que nós temos. Estamos juntos? Então, nós temos mais ou menos algo assim, não é? Em que aqui nós temos uma certa altura em relação à linha de referência, a nossa altura H. E nós vamos definir mais ou menos este lado, não é? Como sendo o nosso raio. E aqui mais ou menos conseguimos perceber que a nossa altura, portanto ali, maiúscula se comparada com esta nossa outra altura. Mas se formos analisar muito bem esta situação, conseguimos perceber que esta linha aqui, não é? Debaixo dela temos a altura minúscula e acima dela temos uma altura com a letra maiúscula. Estamos juntos? Então aqui nós teremos que a nossa altura, ou seja, simplesmente o nosso raio, nós vamos perceber que o nosso raio será então igual à altura, não é? Esta com a letra maiúscula, mais a altura esta menor, podemos chamar até de menor. Estamos juntos? Então, nesta relação, vamos tentar compreender o que acontece com este ângulo aqui internamente. Percebamos que se ele faz esta volta e exatamente o seu valor é de alfa, percebemos que nós podemos cortar mais ou menos neste ponto, não é? E percebemos que este ponto que a gente cortou é de exatamente 90 graus. Porque o que a gente quer perceber a partir do ponto O, não é? Aquele nosso ponto final, mais ou menos até este ponto, estamos juntos, que nós chamamos de ponto D, como é que as energias comportavam-se. Nós percebemos que neste ponto D a energia potencial gravitacional de certeza que era igual a zero, pois a altura é nula naquele ponto. Estamos juntos? Então, nós percebemos que aqui vale 90 graus. Estamos juntos? Então, se este ângulo valia alfa, estamos a tirar quanto? 90 graus. Estamos juntos? Então, quer dizer que neste triângulo aqui internamente teremos então alfa menos 90 graus aqui. Estamos juntos? Aqui 90 graus. Então podemos carregar, né? Podemos transportar este nosso triângulo e reescrevê-lo mais ou menos aqui. O que nós teremos? Teremos o seguinte, né? Teremos um triângulo mais ou menos assim, não é? Mais ou menos assim, em que aqui nós temos a nossa altura, aliás o nosso ângulo interno valendo alfa menos 90 graus, aqui nós temos o nosso raio, aqui nós temos a nossa altura minúscula. Então nós queremos achar uma relação entre este H e este raio que nós temos aqui, exatamente aqui vemos que é o ponto C. Estamos juntos? Exato. Então chegado aqui vamos dizer o seguinte, a relação, não é? Ou seja, o que nos ajuda a relacionar o cateto, não é? Adjacente a um certo ângulo e a sua hipotenusa, de certeza que é o cosseno. Então vamos dizer ali que o cosseno de alfa menos 90 graus, isto então deverá ser igual ao cateto adjacente, de certeza que é o H, sobre a hipotenusa que é o R. Então nós conseguimos ver que o H será então igual ao produto entre o R, que é o raio, vezes o cosseno do ângulo alfa menos 90 graus. Então assim nós definimos quem é o nosso H. Estamos juntos? Então, tendo definido isto, podemos voltar mais ou menos para esta nossa relação, onde a gente disse o seguinte, que o nosso R é então igual ao nosso valor da altura maiúscula mais a nossa altura minúscula. Estamos juntos? Então, nós podemos dizer aqui que esta nossa altura com a letra minúscula será então igual ao R menos H maiúsculo, com a letra maiúscula. Então, vamos dizer que este H será igual ao R menos o valor desta altura, já foi ali por nós determinado, equivale R, estamos juntos, vezes cosseno do ângulo alfa menos 90 graus. Estamos juntos? Então, chegado aqui, conseguimos perceber que a nossa relação já foi aí desvendada, já sabemos quanto vale o nosso valor da altura. Estamos juntos? Mas há uma coisa que não está muito bonita aqui neste meu valor da altura, ou seja, nesta minha expressão que ajuda-me a determinar a altura, que é a questão do cosseno do ângulo alfa menos 90 graus. Há um vídeo aqui no canal que fala especificamente destes assuntos de redução de ângulos ao primeiro quadrante. Então, se não és inscrito, aproveite e desde já inscreva-se para não deixar assuntos de gênero passarem-se de forma despercebida. Estamos juntos? Inscreva-se para que estejas dentro de todas estas matérias. Vamos lá, vamos definir isto aqui. Nós percebemos que o cosseno de alfa menos 90, isto vai nos dar seno do próprio ângulo alfa. Então isto quer dizer que a nossa altura será então igual ao R menos R vezes, aqui já não será cosseno, mas sim o seno, não é, do nosso ângulo alfa. Então a partir desta relação podemos substituir ali na nossa expressão da altura. O que nós teremos agora, teremos mais ou menos o seguinte, teremos aqui a massa vezes a aceleração de gravidade vezes o raio como sendo igual a massa vezes a aceleração de gravidade vezes o valor da nossa altura. Nós determinamos que ela vale o raio menos o raio vezes o seno do ângulo alfa. Estamos juntos? Isto tudo mais a massa vezes a velocidade, portanto,
no ponto C ao quadrado, tudo isto sobre 2. E portanto, chegado a este ponto, conseguimos perceber que nós temos um elemento comum aqui, que é a massa. Então esta massa e esta podemos simplificá-las. Estamos juntos? Aqui então nós teremos o seguinte: a aceleração de gravidade vezes o raio será igual. Aqui podemos multiplicar, podemos distribuir esta aceleração de gravidade que nós temos aqui, não é? Ficando simplesmente aí com a aceleração de gravidade vezes o raio menos a aceleração de gravidade vezes o raio, não é? Vezes o seno do ângulo alfa mais a velocidade em C ao quadrado sobre 2. Estamos juntos? Então podemos passar esta aceleração aqui de gravidade vezes o raio para o outro membro e percebemos que aqui nós teremos algo mais ou menos que vai fazer com que isto anule-se com isto. Estamos juntos? Aqui então ficaremos simplesmente com este termo que é negativo, passando para outro membro virará positivo. Estamos juntos? Então teremos aqui que a aceleração de gravidade vezes o raio vezes o seno do ângulo alfa, como sendo igual à velocidade, tanto no ponto C ao quadrado, tudo isto que divide por 2. E chegado aqui, passamos este 2 para o outro lado da equação. Teremos aqui então que a velocidade em C ao quadrado será então igual a 2 vezes a aceleração de gravidade vezes o raio vezes o seno do ângulo alfa. E nós podemos transformar, não é, este ponto aqui em uma raiz, ou podemos colocar a raiz quadrada em ambos membros da equação. Aqui então simplificamos este 2 com esta raiz de índice 2, percebemos que a velocidade em C será então igual à raiz, não é, 2 vezes a aceleração de gravidade vezes o raio vezes o seno do ângulo alfa. Então, chegado a este ponto, conseguimos perceber que a linha A já foi respondida. Este é o nosso valor da velocidade no ponto C. Estamos juntos? Exato. Olhamos para a próxima questão, a questão a seguir, que é B. A questão B pede-nos para determinar, aliás, para demonstrar que quando a esfera está no ponto C, a velocidade angular é mais ou menos isto. Ok. Vamos lá, para determinar mais ou menos, que para demonstrar que no ponto C a velocidade angular vale aquilo lá. Muito bem, existe uma forma ou uma maneira muito fácil de relacionar as grandezas lineares com as grandezas angulares. Basta escrever, não é, uma fórmula mais ou menos, vou aqui colocar, imaginemos que seja uma grandeza A, queremos relacionar com uma certa grandeza angular, alfa. Então basta que multipliquemos esta mesma grandeza angular com o raio e pronto, já acabou. Estamos a dizer o seguinte, que se nós queremos a velocidade linear, então é só escrever a velocidade angular vezes o raio e assim já está a relação. Então basta que coloquemos esta expressão, substituamos onde tivermos o V pela velocidade angular vezes o raio. Estamos juntos? Então podemos simplesmente fazer isso, que a velocidade em C será então igual à velocidade angular vezes o nosso raio. Ali, pegando aquela nossa expressão lá em cima, vimos que a velocidade em C era dada pela raiz quadrada ali de, portanto, 2 vezes a aceleração de gravidade vezes o raio vezes o seno do ângulo alfa. E aqui então nós podemos dizer que isto podemos substituir por velocidade angular vezes o raio como sendo igual à raiz quadrada de 2 vezes a aceleração de gravidade vezes o raio vezes o seno do ângulo alfa. E chegado aqui, podemos passar o nosso raio para o outro lado da equação. Ele está a multiplicar, passando para lá vai dividir. Vamos com a velocidade angular como sendo igual a 2 vezes a aceleração de gravidade vezes o raio vezes o seno do ângulo alfa. Tudo isto que vai ter que dividir pelo raio. E atenção, a raiz quadrada está só no numerador. Nós aprendemos que quando nós temos um certo valor, não é, com um expoente igual ao índice da raiz, podemos tirar para fora da raiz. O que quer dizer que o nosso raio pode sim entrar dentro daquela raiz. Como? Simplesmente colocando o seguinte: no numerador nós tínhamos 2 vezes a aceleração de gravidade, não é? Vezes o raio vezes o seno. Aqui nós temos vezes o seno do ângulo alfa. Tudo isto vai ter que dividir pelo raio ao quadrado, que quer dizer que se aqui o índice é 2, podíamos simplificar isto com isto, razão pela qual ele estava lá fora da raiz. Estamos juntos? Então aqui, olhando para isto, conseguimos ver que no denominador temos o raio ao quadrado. Então podemos simplificar um raio com o raio do numerador e percebemos então que a nossa velocidade angular vai nos dar aí então 2 vezes a aceleração de gravidade, o seno do ângulo alfa, tudo isto sobre o raio, afinal, tudo isto dentro da raiz. E assim então conseguimos provar que quando a partícula encontra-se ou a massa encontra-se, portanto, ali no ponto C, a velocidade angular será dada por esta relação. A linha D pedia-nos ou pede-nos ali para determinar a energia mecânica em C. Queremos determinar a energia mecânica no ponto C, não é?
Então, vamos lá definir a energia mecânica, não é? Temos que a energia, não é, mecânica será dada pela soma da energia potencial gravitacional mais a energia cinética. E nós queremos exatamente no ponto C. Olhado aquele nosso problema, nós tínhamos algo mais ou menos assim, não é? E no ponto C, nós temos ali a energia cinética e temos também a energia potencial gravitacional, que as duas vão compor assim então que é a energia mecânica. Estamos juntos? Ali então vemos que a energia mecânica em C será então igual à energia cinética em C mais a energia potencial gravitacional, não é? Gravitacional em C. Então vemos que a energia cinética em C será então a massa vezes a velocidade em C ao quadrado sobre 2 mais a energia potencial gravitacional, que é dada pelo produto da massa, aceleração, vezes o raio, ou seja, vezes a altura. E a altura nós determinamos que ela vale R menos R vezes cosseno, no caso o seno, estamos juntos? Aqui o seno do ângulo alfa. Então a partir daqui nós conseguimos ver que aqui isto sim trata-se da energia mecânica em C. Estamos juntos? E nós determinamos a velocidade em C. Estamos juntos? Nós dissemos ali que a velocidade no ponto C, não é? Ela é dada por 2 vezes a aceleração de gravidade vezes o seno, não é, do ângulo alfa. Tudo isto tanto na raiz, só que como é velocidade ao quadrado, esta raiz simplifica-se. Ficamos mais ou menos com esta expressão. E tudo isto que vai ter que dividir por 2, mais a massa vezes a aceleração de gravidade vezes o raio. Já estou a efetuar a propriedade aqui distributiva da multiplicação em relação à subtração. Então estamos a dizer que será menos a massa vezes a aceleração de gravidade vezes o raio vezes sim agora o seno do ângulo alfa. Estamos juntos? Exato. Então podemos simplificar aqui este 2 com este 2. Percebemos então que ficamos com a massa vezes a aceleração de gravidade vezes o seno do ângulo alfa, mais a massa vezes a aceleração de gravidade vezes o raio, menos a massa vezes a aceleração de gravidade vezes o raio vezes o seno, portanto, do ângulo alfa. Estamos juntos? Eu ia me esquecendo de um fator muito importante. Aqui na velocidade nós esquecemos de colocar o raio. Então aqui multiplica pelo raio. Então nada está perdido. Estamos juntos? É só uma questão de substituir ali. Percebemos isto? Substituir. Temos ali então que a energia mecânica em C será então igual a massa vezes a velocidade do ponto C. Qual é a velocidade do ponto C? Nós determinamos que ela vale 2 vezes a aceleração de gravidade vezes o raio vezes o seno do ângulo alfa, tudo isso que divide por 2, não é? Mais a nossa energia potencial gravitacional agora, que vale a massa vezes a aceleração de gravidade vezes o raio. Isto é, já estamos a efetuar a propriedade distributiva da multiplicação em relação à subtração. Nós estamos a dizer agora que será a massa vezes a aceleração de gravidade vezes o raio, depois por este termo aqui. Estamos juntos? Que então colocaremos menos a massa vezes a aceleração de gravidade vezes o raio vezes ali então o seno do ângulo alfa. Estamos juntos? Chegado aqui conseguimos perceber que podemos simplificar este 2 aqui no denominador com este 2 no numerador. Sobrando então com mais ou menos com a massa vezes a aceleração de gravidade vezes o raio vezes o seno do ângulo alfa, mais a massa vezes a aceleração de gravidade vezes o raio, mais, aliás, menos, temos ali um sinal negativo, menos a massa, a aceleração de gravidade vezes o raio vezes o seno do ângulo alfa. Nós conseguimos ver aqui que podemos simplificar isto com isto, pois são simétricos. Então quer dizer que no ponto C, não é, a energia mecânica no ponto C será dada apenas pelo produto, não é? Vemos ali da massa vezes a aceleração de gravidade vezes o raio. Aqui está a nossa energia cinética, aliás, a energia mecânica no ponto C. Chegado aqui, é fim da resolução tanto deste exercício. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, não é? Deixe aí nos comentários qualquer opinião sobre esta resolução. Não se esqueças de partilhar com os teus amigos, porque afinal vídeos novos são aqui publicados semanalmente e os vídeos podem ser de interesse dos seus mais próximos. Estamos juntos? Até o próximo vídeo. Tchau!